Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje o tema do vídeo é sobre o coronavírus, ou pandemia, e o cristão. O que a Bíblia diz? A gente é poupado, a gente não é poupado, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, o que aconteceu na história, como foi influenciado as pessoas. Então vamos por parte. Primeiro vamos falar da história, né? Todo mundo sabe a história de Noé, que em Gênesis 7, que Deus mandou construir a arca e Deus poupou a família dele no dilúvio. Também todo mundo sabe a vida de José no Egito, Gênesis 41, que Deus mandou ele armazenar alimentos porque ia vir a seca, certo? E também Deus poupou Ló, Gênesis 19, poupou Ló e as duas filhas, né? A mulher olhou para trás e virou estátua de sal, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Você também pode falar das pragas do Egito, as 12 pragas do Egito. O que aconteceu? As pragas atingiam o povo, os egípcios, e não atingiam os hebreus. Aí você também lembra do episódio da morte dos primogênitos, né? Que onde os hebreus ficavam, eles foram orientados a passar sangue na porta, né? Nos umbrais da porta, na entrada da casa. E aonde tinha sangue lá de carneiro, o anjo da morte, não passou e só morreu o filho de egípcio. Você também tem outros episódios também, com o povo de Israel, que Deus manda um anjo e mata 700 mil guerreiros lá, manda a peste lá para os filisteus, porque roubou a arca. Tem vários episódios no Antigo Testamento, né? Ou seja, os cristãos da época, né, que no caso eram os hebreus, eles eram poupados das pragas, das pestes, das situações lá. Sempre Deus fazia diferença de quem servia a Ele e de quem não servia. E nos dias de hoje, muitas pessoas pensam que ainda é assim, porque existe diferença, né, do tempo da graça e do tempo da lei, né? Antes de Cristo é o tempo da lei, depois de Cristo é o tempo da graça, que estamos nesse período ainda. E a Bíblia diferencia muito bem isso. Tem um texto em Eclesiastes, Eclesiastes 3, que diz o seguinte, o verso 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. No livro de Eclesiastes, o que a gente aprende é o seguinte, né? Que existe, na nossa vida, existem várias fases. E isso aí é para todo mundo que está vivo, que está na Terra. Todo mundo passa por esse ciclo, né? Uma hora tá bem de saúde, uma hora tá doente, uma hora tá com dinheiro, uma hora tá sem dinheiro, uma hora tá com problema, outra hora tá sem problema. E o mundo é assim. Por exemplo, já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, teve vários tipos de vírus. Esse coronavírus, por exemplo, não é... ele foi descoberto na década de 60, aí 2002 ele matou bastante gente no mundo, 2012 também, e agora 2020. É o mesmo vírus, ele foi se transformando, ficando mais potente, mais forte, e a humanidade não se preparou, né? Todo mundo acompanha o jornal e vê como que está. E no Brasil tem vários tipos de epidemia, né? Tem o mosquito da dengue, e ele transmite 3 ou 4 doenças
tem o ebola, tem um monte de vírus por aí. E a tendência é piorar, né? Porque o homem mexe onde não é para mexer, né? E fica deturpando, distorcendo a natureza, né? Destruindo a natureza, né? E a consequência é essas mutações, essas aberrações que vão surgindo. E Eclesiastes também diz o seguinte, Eclesiastes 9, 3, do 1 ao 3, que é: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aqueles que fazem, e aqueles que estão na mão de Deus. Na verdade, peraí, deixa eu abrir aqui a Bíblia, aqui que tá meio estranho esse texto. Aqui no que eu sempre separo um Word, né, para mim ler. Que eu separo os textos para ficar mais fácil. Então aqui o que diz aqui, ó. Eclesiastes 9, versículo 2. Todos partilham de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem não faz juramentos. Esse é o mal que há em tudo, o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Eclesiastes resume bem a vida, né? Tudo vai acontecer com todo mundo, e isso é uma verdade absoluta e ninguém pode mudar. Jesus falou que Deus manda a chuva tanto para o justo e para o injusto, né? E se você for ler em Mateus 7, né? Jesus fala assim que todo mundo, além de considerar os homens maus, Deus concede dávida a todos, né? Porque nós somos maus de coração, né? Foi essa constatação que Deus fez quando mandou o dilúvio, que ele viu que o homem era ruim, e por isso não ia destruir mais o homem, pelo menos com água não, né? Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia não existe ninguém que não irá sofrer com o que acontece no mundo. Se o mundo passar fome, o cristão também vai passar fome. Se surgir várias epidemias, várias pestes, várias guerras, como já surge, por exemplo, os cristãos lá da Síria, os povos cristãos lá do continente africano, lá tem falta de água, falta de comida, falta de emprego, falta de alimento, falta de medicamento, falta de tudo. E os cristãos que vivem lá, eles passam por tudo isso, porque não existe exceção. Se você for levar em consideração, por exemplo, os cristãos aqui da Venezuela, se você for olhar, for morar lá, visitar lá, você vai ver que tem cristão lá também. E olha como está o país aqui o nosso vizinho, a Venezuela, passando por dificuldade. Se você for olhar também aqui no Nordeste do Brasil, todas as cidades aqui do Nordeste que têm recursos escassos, os cristãos que moram lá, eles passam por necessidade. Falta de água é comum, falta de saneamento básico. Quem mora em periferia, no Rio de Janeiro, por exemplo, como que vai evitar o isolamento social se tem 8, 9, 10, 15 pessoas dentro de uma casa, tudo uma do lado da outra? Como que vai evitar? E tem um monte de cristão. Na verdade, o Rio de Janeiro é considerado a cidade que tem mais cristãos, né? E é a cidade mais violenta, porque não existe ninguém que não irá sofrer o que acontece aqui no mundo, no Brasil, em qualquer lugar. Eu dei os exemplos do Antigo Testamento, porque antigamente era assim, Deus livrava as pessoas, ou algumas delas, de determinadas situações. Mas, desde quando Jesus veio, mudou tudo. Agora todo mundo passa, porque Jesus veio para nos salvar da morte, né? Da morte eterna, e ele salvou. Ele não veio para nos livrar dos sofrimentos dessa vida. Tanto é que, se você for olhar a oração de Jesus,
em João 17, ele fala o seguinte, se você nunca prestou atenção nessa passagem, é bom você prestar, porque olha o que Jesus fala em João 17, quando ele ora para os discípulos. Ele começa assim, ó. Depois disso, de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique, pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviasse. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes do mundo, que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me desse, e eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me desse vem de ti, pois eu transmiti as palavras que me desse e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviasse. Aí Jesus fala no 9: Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo que o tens é meu. Eu tenho glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me desse, para que seja um, assim como nós somos um. Aí Jesus continua. Eu vou pular para o verso que Jesus fala. Estou no verso 11, verso 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Então, não existe nenhum homem da exceção que não irá sofrer o que acontece no mundo, porque nós estamos no mundo. Salmo 24 também diz, né? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos os habitantes que nela habitam, e tudo que existe, né? Até porque todo mundo, eu acho que já leu, todo mundo não, né? A maioria leu o que está escrito em Gênesis, né? Que o Senhor criou todas as coisas. E Jesus fala no verso 16: Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, deixa bem claro esse texto que Jesus pede para que a gente fosse protegido, para que Deus protegesse a gente do maligno, mas em nenhum momento ele pede para tirar nenhum cristão do mundo. E se você faz parte do mundo, que eu sei que se você estiver vendo esse vídeo, então tudo que acontecer, qualquer tipo de epidemia, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de crise, qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de doença, você irá sofrer. E com certeza deve ter muitos cristãos com esse vírus, com esse coronavírus. Muitos. E não é igual aquela história, né, do homem que nasceu cego, né? Que o homem que nasceu cego, os discípulos perguntaram: quem é esse? Quem que pecou? Ele ou os pais dele? Jesus falou: nem ele nem os pais dele, né? Nem ele nem os pais dele. Era para que se manifestasse a glória de Deus, né? Então, se você pegou o vírus ou não pegou, não é porque você é especial. E quem pegou não é porque está em falta com Deus. É porque está no mundo e está sujeito a isso. Tem muita pessoa que não pegou o vírus, mas ficou desempregado. Tem outros que não ficou desempregado, mas perdeu alguém da família. Então, todo mundo está sujeito a isso. Enquanto estivermos vivos, isso vai acontecer. Tanto é que, olha o que a Bíblia fala. Se Deus não poupou Jesus, por que iria poupar nós? Romanos 8, olha o que diz. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós.
Aí Paulo fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, crente vai passar por tribulação. Angústia, crente vai ficar angustiado. A perseguição, crente vai ser perseguido. A fome, passaremos por fome. Jesus passou, Paulo passou, e muitos cristãos no mundo passam. A nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E todo mundo sabe como Jesus morreu, né? Se você não sabe, leia João 19, que você vai saber que Jesus foi crucificado. Sem falar dos outros cristãos na Bíblia, né? Por exemplo, os discípulos. O Estevão, Atos 17, Atos 7. Você vai ler lá que ele foi morrido, mataram ele, apedrejado. Pedro foi crucificado. André foi torturado e crucificado. O único que aparentemente morreu de morte natural foi João, que escreveu o Apocalipse, que morreu com mais de 100 anos ou 100 anos. É o único que morreu, pelo que a história diz, que morreu de morte natural. O resto, tudo ou foi apedrejado, ou morreu decapitado, ou morreu crucificado. E Jesus deixou outro aviso, né? Se você for ler João 16, 33, diz o seguinte: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E se você for ler mais um pouco a Bíblia, você vai ver que no Salmo 23, olha o que Davi disse, sei lá quantos mil anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos. Olha o que ele disse: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte. Outras traduções dizem por um vale da sombra da morte. Não temerei perigo algum, pois tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então, todo mundo que está no mundo irá passar por esses vales. Vales de sombra, vales de morte. Se você for ler no livro de Daniel, Ananias, Misael e Zacarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha. Eles não foram livrados, eles foram jogados na fornalha. E o que diz? Daniel 3, do 21 ao 26. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbante e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha. Extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olha, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. Você veja que eles não foram livrados do fogo, eles foram jogados no fogo. E se você for perceber que isso acontece com todo mundo hoje em dia, não tem ninguém que vai ser aquela pessoa que ora assim: Deus me livra de tal coisa. Não vai ser livrada. É uma oração inútil, é uma oração que Deus não ouve. Se Deus não poupou o filho dele, se Deus não poupou os discípulos, por que iria poupar você? Você acha que você é especial? E se você morrer porque pegou coronavírus, ou se você morrer qualquer outro tipo de morte,
ou passou fome, ou foi atropelado, isso não significa que Deus não gosta dessa pessoa, ou que Deus ou que ela tem algum problema com Deus, ou está em pecado. É porque ela está aqui e está sujeita a tudo. Aliás, Jesus foi morto numa cruz, e naquela época quem morria de cruz era considerado uma pessoa extremamente perigosa. E foi o tipo de morte de Jesus. Jesus falou em Lucas 21, 10 e 11 o seguinte: então lhe disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Ou seja, a tendência é que não fique só no coronavírus, como não fique só na gripe suína, não fique só no chikungunya, não fique só na dengue, que muitos outros vírus, muitas outras coisas têm que acontecer enquanto estivermos aqui. E o que a gente deve fazer, então? Já que a gente está aqui, e não adianta orar que você não vai ser livre. Deus não poupou Jesus, não vai poupar você. Até porque, se você for ler em Romanos 5, você vê que o sofrimento é um dom. Olha o que diz Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é simples assim. O que a gente tem que fazer? Romanos 12:15 fala: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se você passar ileso essa pandemia, glorifica a Deus. Se pessoas que não passarem ileso, que você conhece que morreu, console, chore com os que estão tendo perdas. Aqueles que perderam emprego, aqueles que perderam alguém, as perdas dessa época, algumas serão inesquecíveis, outras serão apenas passageiras, coisas materiais que a pessoa, se tiver saúde e tiver uma mente funcionando, ela consegue conquistar tudo de novo. Mas todo mundo, o mundo inteiro está passando por isso. Não é porque você é cristão que você não irá passar. Então, as suas orações têm que ser para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a enfrentar esse momento. Mas você não é o homem da exceção. Eu não sou o homem da exceção. Nenhuma família, ninguém. E quem fala isso é um estelionatário, porque está enganando. As pessoas têm que obedecer às determinações das autoridades de saúde, tem que usar máscara sim, tem que usar álcool em gel sim, tem que evitar aglomerações para prevenir o contágio. É isso que o cristão tem que fazer. E claro, né, muitos templos, quase todos estão fechados, e muitos estão perdidos, né, porque acham que servir a Deus é frequentar um templo, sendo que servir a Deus é com a vida, né, glorificar a Deus no nosso corpo, né, com a nossa mente, né. Por isso que Jesus deixou que os maiores mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, e amar o próximo, né? Enquanto eu estiver vivo, eu posso cumprir esse primeiro mandamento, e enquanto tiver o próximo, eu também posso cumprir esse, né? Independente de templo ou não, eu posso glorificar a Deus com a minha vida. Então é isso. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja e nos ajude a passar por essa pandemia. Amém? Até o próximo.